Boa noite a todos. Essa é a partilha do dia 8 de março de 2025. Então nós vamos dar continuidade àquele assunto importante da semana anterior sobre os medos, a superação dos medos, como nós podemos identificar a aproximação e o desencadeamento desse processo dentro de nós, dos nossos corpos. Nós todos experimentamos isso em algum grau, sabemos o desagradável que é, pela sensação de impotência que eventualmente causa, como nós vimos na partilha anterior. Aqueles que não assistiram a partilha podem assisti-la, está no canal da Redinha Editora, esse mesmo canal da transmissão de hoje. E o título para hoje, para ajudar a dar uma continuidade ao que nós vimos antes, é a superação dos medos e passos atuais. Passos atuais porque esse assunto está muito ligado também com o momento evolutivo da consciência humana como um todo e aquele passo eventualmente que está diante de nós, o nosso próximo passo, individualmente e como humanidade. Temos algumas perguntas que nos ajudarão a aprofundar nesse tema e vamos então recordar aqui algumas coisas trabalhadas na partilha anterior. Todos os medos e pânicos, esses estados parece uma dissociação abrupta que nós experimentamos, eles nos colocam como que à margem de um abismo, de uma sensação de impotência, diante de algo que emerge do nosso inconsciente ou do inconsciente, do subconsciente coletivo ou do inconsciente coletivo, e que ali nos causa uma certa situação bastante particular. E que o resultado dessa sensação e dessa experiência é nós ficarmos paralisados e aí se estabelecer em nós uma situação de falta de iniciativa ou falta de ânimo para empreendermos tudo aquilo que para nós seja importante. Então eu vou reler aqui em síntese, porque, de novo, foi a partilha anterior, mas eu vou ler só os tópicos desse assunto dos 12 medos, que não são somente esses, nem são apenas caracterizados como nós desenvolvemos aqui, mas será importante nós termos presente. Então nós vimos que é o medo ao desconhecido, medo a algo desconhecido. Depois nós vimos o medo da morte corporal, através de fantasias, imagens, memórias, sobre esse tipo de situação que temos presenciado com alguém, e nós nos vendo ou imaginando nesse tipo de situação da morte corporal. O medo ao descontrole do poder individual, esse é um medo bastante importante de nós recapitularmos, estudarmos, porque esse é um tipo de situação incerta na nossa consciência que dificulta muito que nós possamos encontrar aquela força interior, que foi a partilha anterior, não? A força interior como superação dos medos. E aí esse medo do descontrole do poder individual, ele interfere bastante. Então temos que recordar ao que se refere como poder individual e como ir gradualmente amadurecendo o nosso discernimento diante de tudo isso, uma vez que a essência de toda essa instrução e conhecimento que temos compartilhado aqui é justamente essa premissa de que a nossa consciência existe polarizada em muitos níveis e esse ponto da polarização numa encarnação, que é o que nós chamamos de ego ou personalidade, é esse ponto que tende a aprisionar a nossa consciência e criar muitas situações, como nós vamos recapitular aqui hoje também. Bem, depois, o medo à não superação dos limites. Então, quando nós vamos nos acostumando ao que nós já conhecemos, ao que nós já podemos desenvolver, concretizar, empreender. Então, quando nós vamos nos desacostumando aos desafios, porque os desafios ou superação de limites seria algo normal do ponto de vista evolutivo, então pode surgir esse medo à não superação dos limites. Depois do medo, a perda da fé interior, e vimos como isso nos remete ou nos recorda que ao sermos seres que reencarnam, temos memórias de muitas situações anteriores nas quais ou com as quais nos decepcionamos, nos frustramos,
estabelecemos para nós metas inalcançáveis. Então, vamos desanimando ao longo das vidas. Eventualmente, esse medo de perdermos a fé. Fé não é crença, não é crermos em algo. A fé é um sentimento inato, é uma intuição inata em nós de que somos parte de algo mais amplo e que desse algo mais amplo vem uma consciência, uma força para nós podermos avançar, amadurecer e evoluir nessa situação da condição humana. Depois o retrocesso, o medo ao retrocesso espiritual, que é muito ligado a esse medo anterior da perda da fé. Depois, o medo ao estancamento das ideias e projetos, e aqui estudamos muito da última vez, como a ambição, o orgulho, a falta de corretas proporções, nos coloca muitas vezes diante de uma dificuldade ou impossibilidade de dar continuidade às situações e às experiências de vida. Então, o acúmulo disso pode gerar na consciência uma memória, um registro, que é esse medo do estancamento das ideias e dos projetos. Depois o medo dos julgamentos e evidências, que nós vimos estar associado a nós embarcarmos, digamos assim, num pensamento coletivo, numa tendência coletiva, e perdemos aquela possibilidade de genuinamente expressarmos de uma maneira correta e harmoniosa aquele nosso ponto, sem que isso seja pressionado ou sufocado e asfixiado por uma consciência coletiva, sem nenhum juízo de valor, mas que nos tira daquela experiência que seria genuína e nossa. Depois, o medo de cair num abismo interior, que tem muito a ver com todos os medos anteriores que nós mencionamos aqui. E esses abismos são aquelas situações que emergem e que nos dão uma impressão muito clara que nós não estamos seguindo alguma indicação superior da nossa própria consciência ou da vida, do universo, de Deus, como cada um puder compreender. Então, nós ficamos com esse receio, não? De cairmos nesse abismo. E também, como vimos, a restrição disso é causada pela nossa própria mente, com a tendência de querer controlar os processos e não dar uma continuidade evolutiva e transformadora no que nós vivemos. Então, a mente, por si só, a mente concreta, tem uma tendência à cristalização, à estabilização. Então, o abismo interior, esse medo de cair no abismo interior, pode ser uma interpretação mental de quando estamos diante de superar algo que nós não conhecemos, mas a mente aí coloca o seu medo, digamos, de perder o controle e pode emergir esse sentimento do abismo. Depois, o medo às consequências das leis universais. Nós vamos dedicar, a certa altura, uma partilha, uma instrução, para que nós possamos ampliar a nossa compreensão do que são as leis. Naturalmente que não estamos referindo às leis humanas, leis criadas pelos homens, são leis da natureza, leis da evolução, são leis que trazem atributos, valores, códigos de conduta, mas não baseados na situação terrestre atual e na condição humana atual. São princípios universais que sempre existiram e que nós sempre tomamos contato com isso, mas pela necessidade intrínseca do nosso momento evolutivo atual, de repetirmos experiências e sustentarmos e alimentarmos o livre-arbítrio, não, ou seja, um arbítrio independente da referência dessas leis. A uma certa altura, nós podemos começar a sentir o medo das consequências do afastamento dessas leis, porque sabemos perfeitamente bem, internamente, que tivemos em algum momento uma guiança, uma intuição, um insight, vimos algo, porém, nosso livre-arbítrio, nossa condição humana, condicionaram a nossa experiência a uma repetição. Isso, com o tempo, pode engendrar também esse tipo de medo. Depois, o medo da involução da matéria ou de deterioração dos estados corpóreos e materiais e a perda da vitalidade e do envelhecimento precoce, que tem a ver tanto com a cronologia da nossa experiência terrestre, não? Nossos corpos vão envelhecendo, vão amadurecendo, vão se desgastando, tanto o corpo físico como o nosso corpo etérico, que já conversamos sobre isso, e no glossário esotérico está sendo a base dessas partilhas. Ali está a descrição mais técnica dos nossos diferentes corpos, incluindo o corpo etérico.
E o nosso corpo astral ou emocional e o nosso corpo mental também se desgastam. Que ao interagir com esse movimento tão dissociativo, fricativo, conflitivo da condição humana da terceira dimensão, inevitavelmente existe um desgaste e uma perda de vitalidade, não? Uma vez que para sustentar um certo nível de equilíbrio, nós temos que lidar com muitas variáveis, então a uma certa altura esse tipo de medo pela deterioração da matéria ou perda da vitalidade ou envelhecimento precoce pode emergir. Então temos que aprender a prevenir melhor todas essas situações, como vimos, fazendo sempre o melhor possível, um pouco além do que nós já podemos fazer nesse momento. Isso vai sempre mobilizando um potencial além do que aquilo que já estamos manifestando no presente momento. Estou fazendo uma síntese. Depois o último é um medo que pode emergir de nós estarmos um pouco com a nossa vontade apontando numa direção, desejos, iniciativas, compreensões e colocando de lado ou não mantendo a correta proporção dessas indicações que nós recebemos do que nós podemos chamar, eventualmente, de vontade superior ou de uma vontade do universo ou as leis do amor universal, como cada um puder compreender. Fato é que todos nós, a uma certa altura, sentimos um certo temor, uma certa intenção de nos reconciliarmos com isso que é de superior, porque sabemos perfeitamente bem que estamos tendendo à nossa vontade em detrimento de nos alinharmos e seguirmos com essa vontade superior. Bem, outro aspecto da partilha anterior, de novo, uma síntese, foi o assunto dos pânicos, não? Esse desprendimento ou essa dissociação gradual, momentânea, dos nossos veículos entre si, que causam, não, essa sensação abrupta de um pânico, de uma paralisia, de uma dificuldade de nós mantermos a nossa coesão. Isso é bastante perturbador, porque isso pode mobilizar tanto o nosso sistema nervoso como o nosso corpo mental e o nosso corpo astral, e a sensação física disso é uma contração abrupta, uma compressão do nosso sistema nervoso que pode levar, inclusive, a sintomas, a uma situação psicossomática que não representa uma enfermidade em si, mas pode ser um indicativo, sim, de que estamos aí transitando ou enfrentando ou estando diante de um processo de pânico. Então é muito importante nós compreendermos esse processo. E esses pânicos podem gerar uma sensação de asfixia, de receio por várias situações que a nossa mente traz de volta. Existe o pânico com os espaços abertos, quando nós temos uma mente muito controladora, quando ela está diante de um espaço aberto, ela interpreta aquilo como uma ameaça, como algo que ela não pode controlar, e ela interpreta como um pânico e gera todo, ou desencadeia todo esse processo dissociativo que falávamos antes. E o oposto, esse pânico não pelo lugar fechado ou falta de ventilação, é essa situação que o sistema nervoso ele acaba se sentindo muito comprimido e ele, ao invés de interpretar aquilo e manter a consciência espacial e ambiental, que é uma correta relação do corpo astral com o entorno, é uma das características do corpo astral, do corpo emocional, a sua relação com o entorno, não o que acontece em torno de nós, o corpo bastante plástico, no sentido de plasticidade, mobilidade de contato, é o nosso corpo emocional. Então, esse corpo interpreta de uma maneira, o corpo mental coloca sobre isso uma pressão de asfixia ou de fobia, e aquilo gera, ou pode gerar também, uma sensação ou sentimento de pânico. Sim? E aqui vamos começar com uma das perguntas que pode nos ajudar a aprofundar esse assunto, e dentro das perguntas vamos colocando esse assunto dos passos atuais. Detalhe do qual eu vou antecipar um pouco agora é o seguinte: nós, até esse momento da raça humana, é uma raça mental que conta com essa estrutura, com esse processo do ego e da personalidade como a sua âncora, para que a alma, que é esse núcleo nosso que reencarna entre, né, ou através das vidas, possa ter um núcleo, uma âncora aqui, que são esses corpos, e depois os corpos integrados, que são a personalidade, serem esse núcleo de consciência
durante a encarnação, habitados, digamos assim, pelo nosso eu superior, pela nossa consciência profunda. E esse movimento todo que a consciência humana vive hoje, a humanidade como um todo, aponta também, ou salienta, ou é um termômetro desse momento evolutivo da humanidade de ampliar a sua expressão de ser uma raça mental, racional, pensante apenas para o início de um contato e uma interação e uma comunhão com a quarta dimensão, com o plano intuitivo, com o conhecimento direto, com a vida simbólica, não? Ou seja, que nós possamos nos comunicar com esse nível matricial da manifestação na terceira dimensão através de um outro tipo de despertar, que não é o processo mental, será o processo intuitivo. Então, tendo isso como premissa, o passo atual para a humanidade, para cada um de nós, em diferentes graus, por isso é importante cada um ver-se dentro desse processo, ver o seu processo dentro dessa perspectiva, para estabelecer aí uma relação e como vai tratar de ampliar o seu despertar, não, dessa situação, despertar do quê? De já ter se dado conta de que assim como a vida está, baseado apenas na satisfação dos nossos desejos e expectativas, não dá. Não corresponde, não alimenta mais a nossa aspiração por algo de superior, de harmonioso, de todos os princípios que nós escutamos muito, de igualdade, fraternidade, comunhão com a natureza. Tudo isso só pode acontecer realmente quando o nosso ego ele continua funcionando, não podemos dissolver o nosso ego, podemos mudar a qualidade e o mecanismo de relação da nossa chamada individualidade, da nossa pessoa, para que ela interaja, porém voltada para o bem comum, ou voltada para interesses que não são apenas interesses individuais. Então, o passo atual esperado da raça humana, de um ser humano desperto hoje, é essa abertura para o seu mundo interior, a sua abertura para o eu superior, para outras energias e outras leis, como temos estudado, e esse é o passo que nos vai afastar gradualmente, vai nos destacar gradualmente dessa região, chamemos assim, nesse ambiente de conflito, são essas forças conflitivas que encontram nos mecanismos do ego e da personalidade o seu alimento e, portanto, nos aprisionam, não, e causam todas essas situações, incluindo as situações de medo. E aqui alguém pergunta, não? Então, afinal, como nós podemos colaborar, observar, resolver, ajudar para que esse pânico mental não se instale em nós? O pânico mental, como nós vimos, não é especificamente ou diretamente uma enfermidade mental, mas é algo que pode se tornar uma enfermidade mental se nós não trabalhamos corretamente na reeducação e reformatação, se podemos usar esse termo nesse contexto, do nosso processo mental. Então, se nós insistimos, como nós estudamos na última partilha, em permanecer fixos, não, com uma certa obsessão por pensamentos, por ideias, por conceitos, por conclusões próprias sobre as situações, não conseguimos e nem queremos sair de nós mesmos. Então, claro, isso cria uma espécie de uma tortura mental, um processo de retroalimentação através de uma ideia fixa. Isso, a uma certa altura, vai comprimir todos os corpos que estão abaixo do corpo mental, não, que é o corpo emocional, o corpo etérico e o corpo físico, e dentro do corpo físico, naturalmente, o sistema nervoso. E, a uma certa altura, isso pode gerar uma dissociação ou uma resposta automática das expressões do nosso sistema nervoso, e o que está acontecendo na nossa mente fica como um núcleo conflitivo e repetitivo, quase com vida própria. E a partir daí, que de uma situação, de um descuido, de nós não pararmos para refletir a quantas andam as nossas ideias fixas, preconceitos, enfim, pensamentos muito obsessivos sobre uma coisa só, sobre uma pessoa só, uma mesma interpretação de uma situação. Tudo isso vai dissociando, por um lado, nosso corpo mental da realidade e, por outro, comprime os corpos inferiores. Isso pode gerar, em algum momento, sim, uma enfermidade. Então, não é que seja uma solução, mas é importante entender o mecanismo.
Então, o que nós precisamos fazer com o passo atual não é controlar, que como vimos na partilha anterior, uma coisa é o verbo controlar, que tem um significado, outra coisa é o verbo superar, que tem um outro significado. Na espiritualidade clássica, ou na ciência espiritual clássica, existe um termo que podemos frequentar e estudar no glossário esotérico, que são as iniciações. Então, do ponto de vista de uma concepção da evolução humana nas corretas proporções, uma iniciação é quando o nosso mundo interior, não é uma questão da personalidade, quando o nosso mundo interior, ele toma contato com uma voltagem vibratória através, quando chega o momento certo de contatar uma expressão do universo mais ampla do que o seu estado atual, então nossa consciência é preparada para tomar contato com essa voltagem mais ampla de energia, que em geral vem acompanhada de informações, de revelações, de conhecimentos, o que imbui a consciência de uma responsabilidade maior, uma vez que ela claramente passa a tomar contato com realidades mais amplas, que traz uma consequência. Aquilo aconteceu ou acontece quando não é engendrado artificialmente, não, para que a consciência se expanda e possa ser uma consciência a serviço do universo e não uma consciência apenas com mais informação, mais poder ou mais manejo de energia. São coisas muito distintas. Então, voltando ao contexto, uma iniciação é o preparo da nossa consciência para uma expansão, não, expansão dessa própria consciência, que não é a nossa mente apenas, para gradualmente adquirir maior controle sobre todos aqueles níveis que estão abaixo desse nível que foi recém-ativado, ou que está sendo ativado durante uma iniciação. Então, antigamente, no ciclo anterior a 88, vamos chegar nesse ponto das partilhas, de estudar profundamente o que aconteceu em 1988, com um pouco mais de profundidade. Então, até 88, indivíduos, casos isolados, eram preparados e viviam expansões de consciência porque estavam abrindo caminho. Era uma situação experimental na humanidade para como seria a reação da consciência humana e dos corpos humanos, das partículas materiais humanas, ao receberem o influxo, não o impulso de um nível superior que estivesse sendo desperto para um processo de expansão de consciência ou de iniciação. O ponto é que a partir de 88, toda a humanidade está caminhando, está transitando nesse preparo para uma expansão de consciência, que será esse passo seguinte da humanidade, uma humanidade mais intuitiva, uma ciência mais interativa com os demais reinos da natureza, algo mais alto, sustentável, menos dispendioso e menos dependente da manipulação humana, mas sim algo guiado de uma matriz universal. Então, a humanidade como um todo, está sendo preparada para essa iniciação ou expansão de consciência. E, naturalmente, isso também causa uma certa pressão nos nossos veículos, porque sentem, não, que estamos sendo convidados a uma elevação da nossa consciência, além do plano mental e emocional, especialmente. Isso causa algumas reações, como estudamos na partilha anterior, do que nós chamamos de guardiões do umbral, que são aqueles aspectos viciados nossos de outras encarnações que querem impedir, não, a expansão da nossa consciência e que nós possamos nos identificar com o nosso mundo interior. Então, a pessoa que pergunta, por exemplo, como sair então do pânico mental? Se nós inteligentemente compreendemos que o processo do pânico mental ele é gerado por esse pensamento fixo e obsessivo e ideias cristalizadas em algo, nós evitamos isso, não? Ou saímos disso evitando alimentar esse processo que eventualmente tenha ganho já vida própria dentro de nós, não? Pensamentos que praticamente funcionam sozinhos. E ao detectarmos a presença disso, não alimentarmos. Então, gradualmente, vamos desvitalizando esse mecanismo. O mecanismo vai se desvitalizando até ele deixar de ser automático, vai começar a depender da nossa vontade e intenção para se fixar num pensamento. Acompanham?
Então, se vamos monitorando o mecanismo, estando um pouco mais observando o nosso próprio processo e funcionamento, aí temos algumas chaves de, ao longo do tempo, irmos desmontando ou desarmando o mecanismo que gera esse pânico mental, não? E, eventualmente, tem situações que nós trazemos até de outras vidas. Frequentem o glossário esotérico no verbete átomo permanente. O átomo permanente, sinteticamente, vamos estudar isso com mais calma em algum momento, ele é um átomo que ele, entre uma encarnação e outra, ele faz uma síntese da experiência de um corpo nosso numa encarnação e fica como um átomo permanentemente com aquela memória e que numa encarnação seguinte, quando a alma vai reencarnar, a própria alma, os senhores do karma, devas, anjos, toda uma arquitetura, se podemos chamar assim, não que coordena e acompanha uma encarnação, aglutinam em torno desse átomo permanente aquelas partículas que têm a mesma vibração daquele átomo permanente para que o indivíduo recomece a sua evolução de onde parou. Deu para acompanhar? Então fazemos uma síntese, nos retiramos da encarnação, nosso átomo permanente mantém, retém, assimila essa síntese. Numa encarnação seguinte, ele aglutina átomos do reservatório geral do planeta, veja no glossário, reservatório geral, aglutinam partículas que vão compor os nossos corpos e recomeça a nossa encarnação, ou melhor, reinicia o nosso processo encarnatório através de uma nova encarnação. E, eventualmente, o nosso corpo mental ele pode ter traços desse processo do pânico mental por termos alimentado por algumas vidas pensamentos fixos, estávamos obcecados por alguma coisa mentalmente. Então, que ele pode ficar no átomo permanente e recomeçar numa vida seguinte. Acompanham? Então, é importante, nós temos muita atenção com isso, que alguém pode dizer, não, mas eu não me vejo ou não me identifico tendo alimentado pensamentos fixos. Correto? Porém, pode haver algo no seu corpo mental que vem de muitas vidas e tão cristalizado e tão viciado num processo que já se tornou parte de você. Compreende? Por isso é importante nós conhecermos o tema dos raios, como já estudamos, não? Iniciarmos a aproximação com as linhagens, ou seja, tudo isso que vai conduzir, guiar, transmutar, curar toda essa evolução humana que fizemos até aqui, que é permeada de muitos traumas e de muitas situações. E aqui ligado com o que estávamos estudando antes, a pessoa diz, então, sempre o ego que quer segurar os níveis de evolução, vejam, não. A nossa alma, dependendo do seu grau de despertar para a evolução superior, ela também pode ser uma retentora, chamemos assim, da luz ou do poder ou do conhecimento que vem de um nível superior à alma, que é o que nós chamamos de corpo de luz, vejam no glossário, ou mônada, ou espírito. Então a alma também é um núcleo em evolução, não é o nosso nível mais alto. Agora, no nosso contexto consciente, sim, o ego realmente ele tende a segurar a evolução porque ele sente a aproximação de um impulso cuja essência da proposta de vida de um nível superior ao ego é não viver para si mesmo, viver no espírito de altruísmo, de doação de nós mesmos. E isso é bastante perturbador para a personalidade, quando esse processo não é acompanhado de uma educação do ego e da personalidade. Então não podemos destruir algo que é um núcleo nosso, que ancora a nossa encarnação como o nosso ego e a nossa personalidade. Porém, nós podemos educá-lo de que ele é um núcleo que ancora essa alma, esse sentimento de individualidade, que é muito necessário até para sustentar a genuinidade, digamos, e autenticidade da nossa experiência, porém não que tudo gire em torno disso. Seja uma expressão individual dentro de uma maneira saudável do que acontece no entorno. Então é muito mais saudável, enquanto um passo atual para o nosso ego e a personalidade, ele saber que ele é um nível dentro de vários níveis. Ele deve buscar o alinhamento com os níveis superiores, para que ele encontre aqui a correta expressão, aqui na parte tridimensional e humana, mas que ele não limite a nossa evolução ao ponto de realmente entrarmos numa ordem de dissociação ou de conflito que nesse momento tem sido muito comum. E tem sido comum por isso. Estamos numa época na qual o plano intuitivo está sendo muito estimulado,
a transcendência da polarização apenas no ego e na vida humana, na condição humana, e isso causa mesmo um tipo de impulso bastante diferente, que temos de tentar compreendê-lo, como estamos tentando colaborar com essas reflexões e partilhas, mas não podemos ter no ego como um inimigo nosso, ou estabelecer uma batalha campal com a nossa personalidade. Temos que educá-la, formá-la como uma espécie de um templo vivo. Aqueles corpos ou templos que acolhem a nossa consciência mais profunda e que devem passar por vários processos de síntese, de purificação, de muito discernimento, para serem aqui um espelho desses níveis superiores. Não? E muitos de nós trazemos resquícios de encarnações anteriores nas quais os processos de ascetismo extremo foram trabalhados por nós mesmos. Porque em ciclos anteriores a matéria era muito mais densa do que nesse momento atual, em todos os níveis. Então eram necessárias e precisas medidas às vezes muito austeras e extremas, não? Como deixar de comer, deixar de fazer contatos, deixar de várias coisas, não, num ascetismo extremo, para não alimentar os corpos, não, que indiretamente poderiam criar um vício, uma gratificação e tudo isso. Porém, hoje a consciência está muito mais evoluída, a consciência humana como um todo. Não é um processo atual. Nós mantemos esse ascetismo extremo, senão que ir educando a nossa consciência e, especialmente, como um passo bastante atual, esse amor pela evolução, esse amor por transcendermos e educarmos essa condição humana, que são a origem, definitivamente, dessa miséria que nós nos encontramos hoje, de tanta desigualdade, egoísmos extremos, manipulações, narrativas falsas, não? Narrativas enganosas. Então, o ego é isso, não é que ele queira segurar o nível de evolução, nós temos que educar o ego e convidá-lo a participar da evolução, é diferente, não é? Convidar os corpos a participarem do processo, sentirem o benefício também deles como corpos e nosso ego como um todo, experimentarem a evolução e terem esse sentimento que eles também estão evoluindo, que o nosso ego também pode evoluir. E um primeiro passo muito simples e acessível é nós pensarmos e considerarmos a necessidade do outro. Não? Estamos mais atentos para compreender o outro, interagirmos com a natureza com esse mesmo espírito, não, de que isso seja equilibrado, harmonioso, construtivo, sustentável. Então temos de trazer o ego para dentro do processo evolutivo. Bem, e aqui outra pessoa pergunta se o cansaço que nós mencionamos numa partilha anterior, se é o cansaço vinculado com frequências eletromagnéticas, radiações, 5G e etc. Vejam, não. O cansaço que nós mencionamos na partilha anterior diz respeito a nós insistirmos numa maneira de viver ou numa compreensão da vida ou em prioridades que já não nos correspondem mais. Esse nos não nos corresponde mais, esse nos é o nosso mundo interior, é o nosso ponto mais alto que podemos chamar de eu, no momento que cada um de nós estiver. Então, nosso eu superior, a nossa alma, o nosso mundo interno, ele identifica uma nova meta, novas metas, novas leis, uma nova maneira de viver, de ser, de experimentar, de interagir, de construir. E se nós insistimos em processos que não correspondem ao momento evolutivo que já deveríamos estar vivendo, ou que o nosso mundo interior já está vivendo e que nós, por estarmos desalinhados, não o reconhecemos, identificamos e comungamos, então pode vir esse cansaço de não, chega, basta, não vou insistir com isso. Então nós às vezes damos um passo quando nós realmente cansamos de insistir em algo que não nos corresponde mais. É nesse sentido que o cansaço foi mencionado na partilha anterior. Bem, aqui algumas perguntas juntas. A pessoa pergunta, não? Se a renúncia dos aspectos do ego e a autoobservação se auxiliam na transcendência dos medos. E uma outra pergunta, auto-observando-se e a esses medos, podemos compreender como eles funcionam,
Agora, qual seria o próximo passo? Como eliminar ou absorver essa situação? Como resolver? Como estávamos estudando antes, nós não temos que ter nenhuma ansiedade e nem ambição de controlar tudo isso, porém podemos superar, buscar compreender e ao aprendermos especialmente a uma atitude que é muito difícil na consciência humana atual, que é a observar. Nós temos uma tendência muito grande de nos envolver com o que estamos experimentando, não é assim? Por isso falamos numa partilha anterior, essa tendência emocional de aumentar tudo, não? Tudo fica muito grande, tudo se expande muito, já que o corpo emocional tem essa característica, essa plasticidade de aumentar, não de se projetar no entorno. Então, uma maneira de nós lidarmos e compreendermos essa situação é justamente isso. Aprendemos a observar os processos, não nos envolvemos com eles e temos uma profunda convicção de que os nossos corpos têm uma inteligência que nós não contamos com eles. E muitas das enfermidades, incômodos, situações que nós experimentamos hoje nos nossos diferentes corpos são por falta de confiança e sabemos que nossos corpos têm uma inteligência própria. Enquanto nós estamos conversando aqui, alguém está preocupado com a respiração? Alguém está contando os batimentos por minuto, todos os minutos? Claro que não. Alguém está controlando ou conduzindo a pressão arterial? Claro que não. Alguém está atento a como o sistema nervoso central está desencadeando seus impulsos elétricos? Claro que não. Então, o nosso corpo físico, que é um dos mais evoluídos que nós temos, eles têm um automatismo, toda uma inteligência intrínseca, que eles sabem como se equilibrar ou gerar uma certa defesa, o isolamento de uma situação de interferência para lidar com as situações. O ponto é que, especialmente o corpo emocional e o corpo mental, eles interpretam, o corpo mental interpreta e aumenta aquilo com as suas imagens ilusórias, não? Então alguém tem uma pontada no peito e já se vê tendo um infarto, assim, chamando o SAMU, numa maca deitado, alguém fazendo respiração, e a pessoa teve só uma pontada, pode ser ter um gás, não? Comeu rápido, gerou um gás, alguma coisa, está ali. Nosso corpo mental já desencadeia, galopa com uma interpretação e desencadeia um sintoma que às vezes não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então, essa possibilidade de nós recobrarmos, não, essa confiança nos nossos corpos materiais, corpo físico, etérico, nosso corpo emocional e nosso corpo mental, vão nos trazer, inclusive, uma segurança muito particular. Uma segurança que, mesmo com uma interferência, um processo de medo, de pânico que se ative, mas uma segurança que vamos observar aquilo, vamos permitir que nossos corpos experimentem aquilo e se reorganizem, sem nenhum estímulo extra, me explico? De interpretação, de controle, não? Ou de retenção, ou de alimentar esse medo, gerando o pânico, o receio, ou a histeria, ou o desespero, que podem ser todas interpretações nossas, pode não ter nenhuma proporção real, ou melhor, para ficar mais claro, não representar nenhum risco real para a nossa experiência, para a nossa vida. É uma interpretação. Então temos que realmente reconsiderar a nossa relação com os nossos corpos e considerá-los como um templo, como esse ambiente onde a minha consciência vai habitar e que tem que estar muito numa vigília contínua, num estado de atenção saudável e equilibrado, para ir aprendendo como funcionam esses mecanismos. Alguns têm vida própria, então temos que reeducá-los, mas todo o processo, para comentar e fechar dessas duas perguntas, se referem a como superar isso. Temos de iniciar com uma autoobservação. Qual foi o gatilho que desencadeia uma situação em mim? E por que eu embarco naquilo, uma vez que desencadeou? Por que eu tenho que alimentar aquilo? Será que é aquilo mesmo que está acontecendo? Não? Vejam bem, nós, em alguns ambientes, como por exemplo o ambiente de pilotos de avião, em algumas escolas existem os simuladores. Então, nos simuladores, a pessoa, existe todo o mecanismo, não é toda uma coisa mecânica, que se gera uma simulação e o cérebro interpreta, não, aquele estímulo externo como uma situação real. Mas a pessoa, no fundo, ela sabe que é uma simulação, não é assim?
mas mesmo assim ele experimenta muitas vezes o sintoma. Por que será? Então, nós temos um mecanismo que ele vai responder muito automaticamente às vezes, mas se a nossa mente sabe e muda a proporção da realidade daquela situação, eventualmente não vai desencadear, não vai ser um gatilho para que todo esse medo, pânico, recordação, memória, não abra aí uma situação na psiquiatria chamada de janela traumática, e nós então vamos repetir uma experiência que, em geral, é bastante desgastante, bastante desanimadora. Agora, vamos ver o lado positivo disso. Se continua acontecendo conosco, vamos tentar. Tentar não quer dizer conseguir, e nem que seja uma coisa frustrada se não conseguirmos. Ao tentarmos, uma e outra vez, todo dia um pouquinho, evitando aqueles pontos que nós refletimos detalhadamente na partilha anterior, quando esses mecanismos emergem, então nós teremos aí um pouco mais de lucidez de manter alguma distância daquilo que está acontecendo, para que a nossa consciência mais profunda dê o tempo daquilo se organizar e não desencadear entre um corpo e outro um estímulo que vai nos pressionar, como já vimos, ao sistema nervoso e até com um sintoma algo psicossomático, ou uma dissociação num desprendimento abrupto do nosso corpo astral, e ali, claro, as células físicas se sentem desprotegidas, uma vez que nossos corpos são como uma camada dentro da outra. Então, o corpo astral ele se desprende abruptamente, esse próximo corpo, que é o etérico físico, sentem não que eles estão vulneráveis e pode dar essa interpretação ou sensação de medo. Então, tudo começa por essa auto-observação e estudem a partilha anterior, que ali nós falamos com mais detalhes e mais profundamente, gradualmente, das nossas posturas, atitudes, interpretações, que eventualmente, quando estamos desatentos ou estamos muito mesclados com o consciente coletivo, embarcamos nessas reações todas e aí já não estamos mais observando. Estamos sim interagindo e sendo arrastados, digamos assim, por algo que eventualmente não, de todo não nos corresponde. Sim? Bem, é muito importante que nós vejamos o tema da condição humana e vamos fazer uma partilha somente sobre a condição humana, para que nós possamos, primeiro, conhecê-la, segundo, aceitá-la e, se possível, em algum momento, amá-la, por paradoxal que pareça. Porque, primeiro, é uma condição da qual nós não vamos sair, a não ser quando nós desencarnarmos, e a etapa evolutiva nossa é evoluir dentro da condição humana. Por isso que eu dizia que os processos ascéticos antigos e extremos já não são mais atuais. Por quê? Porque naquele momento o ponto era se isolar de qualquer tipo de impulso que alimentasse em algum grau a condição humana, mesmo que fosse algo necessário para os corpos, para experimentar um outro estado de consciência. Só que hoje nossa consciência evoluiu muito ao longo de tantas vidas e tantas encarnações. Então o passo nosso atual é conhecer a condição humana, aceitar a condição humana para que ela possa evoluir, para que a nossa condição espiritual, anímica, o nosso despertar de consciência, leve gradualmente a nossa condição humana a evoluir. É diferente, não é? Do que eu rejeitar, eu travar um embate com isso e viver uma encarnação de conflito, onde meu corpo é sempre um problema, minhas emoções são sempre um problema, minha maneira de pensar são sempre um problema. Não precisa ser assim. Nós somos criados para aprender a conviver com todos os níveis de consciência e fazer evoluir a ponta, não, o ponto mais terminal, digamos assim, de uma determinada expressão de vida, que no nosso caso aqui é minha encarnação, na terceira dimensão, e elevarmos essa condição humana até um outro nível. Por isso que é importante aprender a não temer a condição humana, não temer, ela é falha, ela é precária, ela é limitada pela sua própria constituição, ela é viciada e ela herda situações de encarnações anteriores, porém nós não somos apenas isso. Se estamos buscando e acompanhando esse tipo de instrução, esse tipo de impulso,
temos que recordar do nosso nível interior e que é desse nível que vem a força, a lucidez, a clareza, para irmos gradualmente elevando essa condição humana, educando essa condição humana e amando-a, porque ela é justamente aqui a âncora, para que nós possamos estar aqui. Então, por que ter nisso um ambiente de luta, de conflito, de embate, de negação? Tem pessoas que negam alimento para os corpos. Para quê? Por que nos negarmos com sentimentos superiores? Quem disse isso? Por que nos negarmos de um pensamento racional corretamente, em corretas proporções, para amadurecer, não, a dualidade em nós, chegarmos em síntese, e aí temos já esse processo preparado para o próximo degrau, que é a intuição. Quem disse que temos que negar a condição humana? Não, temos que compreendê-la, amá-la, ajudá-la a superar-se a si mesma, não? E ver nisso também como um serviço à própria matéria desse planeta que nós estamos encarnados aqui, não? E se nós pudéssemos ver, não, o processo da encarnação como uma oportunidade de, como dizia, desativar gradualmente, ou equilibrar, ou enfraquecer esse movimento, essa tendência do ego de engendrar em torno de si tudo que existe, tudo que ele vive, tudo que ele pensa, tudo que ele sente, e ter então em si mesmo a sua perspectiva. Em outras palavras, nos colocarmos numa atitude altruísta, de atenção com os outros, com a natureza, nos darmos conta que somos parte de algo mais amplo, não? Nos colocarmos nessa intenção de serviço, isso indiretamente vai desativando muitos mecanismos que, se não forem desativados, inevitavelmente vão seguir nutrindo esse círculo obscuro do inconsciente, do subconsciente e dos processos mentais conscientes, como já vimos, não? Que vão encapsulando e aprisionando a nossa consciência. Bem, e uma chave, a pessoa pede, bom, então uma chave, um impulso, uma sugestão, nós temos uma atitude positiva. Uma atitude positiva não é uma atitude imaginativa, ou uma atitude sem uma base. É nós, nessa busca de autoconhecimento, estamos otimistas que podemos sim contatar esse nosso eu superior, contatar sim esse núcleo nosso que tem um pouco mais de clareza sobre tudo isso. Não? Sermos otimistas, não? Temos essa motivação de evoluir, essa motivação de pensar nos demais, essa motivação de cuidar e amar a natureza. Tudo isso vai desativando esses ambientes que estão aprisionados pelo egoísmo humano e que vão trazendo mesmo à nossa consciência uma sensação de estarmos sequestrados pelo egoísmo, e são regiões em geral escuras, que nós as sentimos e percebemos como escuras, não? Sem luz, sem horizonte, não? Então é importante essa atitude positiva. Isso é uma chave para nós resolvermos toda essa situação. Bem, isso não tem nada a ver com nós sermos perfeitos, sermos absolutamente precisos, não. Estamos aqui para evoluir. Então, se aceitamos o nosso momento atual, é a premissa básica, seja que ponto for esse, para que desse ponto possamos evoluir, seja qual for esse ponto, uma premissa da evolução, seja o momento que estamos vivendo, seja qual a situação, seja qual o estado da nossa consciência, seja qual a interpretação de nós mesmos que tenhamos criado para nós mesmos ou que alguém tenha criado sobre nós, é desse ponto que vamos evoluir. E nessa simplicidade, nessa gratidão por essa situação, mas como agradecer por uma situação difícil? Porque ela está sendo para nós um termômetro, está salientando para nós o que temos que trabalhar. Então temos que agradecer sim. E aí se entramos com a gratidão e com essa intenção não de aceitar essa situação, não de maneira submissa, passiva e derrotista, mas como um ponto a partir do qual eu vou dar os meus passos, vou iniciar uma nova trajetória, isso é muito estimulante. Agora, o que temos que fazer diante disso é sermos transparentes, como vimos na partilha anterior. Sermos honestos conosco mesmos e nos perguntarmos o que eu quero viver, que experiência eu identifico para mim. E ao identificar isso, colocarei a sua vontade, e essa vontade vai reunindo
todas as condições para gradualmente isso tudo se concretizar. Não? E na medida que vamos despertando desse processo letárgico, não? Que o medo, o pânico, a frustração, não? O desengano vai gerando em nós, esses estados vão gerando em nós essas paralisias, não? Vão nos colocando num lugar obscuro e de passividade. Temos que tentar despertar disso e voltar, tomar uma decisão de buscar essa luz que está dentro de nós e gradualmente nessa doação de nós mesmos vamos começar a restabelecer um alinhamento com o que nós chamamos de nosso mundo interior e seremos realmente ajudados a sairmos dessas situações. Sim? Muito bem. É um tema importante para todos nós. Vemos aqui alguns passos atuais para nós e para a humanidade, para o planeta, nesse momento que estamos atravessando. Se tiverem alguma pergunta, podem colocar no chat dessa transmissão. Estamos anotando para, nas partilhas seguintes, respondermos e ampliarmos, considerando as suas situações. Está bem? Então, bom trabalho com a autoestima, não? No fundo é isso. Temos que resgatar essa estima. Nossa, mas estou numa situação tão miserável, como se vem falar de autoestima? Vejam, nossa condição humana pode ser, seja qual for. Se aspiramos realmente a nos movermos desse lugar e buscar corretamente no nosso profundo, silenciar um pouco e começar a aprofundar esse vínculo com o nosso mundo interior, vamos sair disso. Confiemos, vamos sair disso, seremos muito ajudados. Está bem? Então, boa noite, gratidão. Nos vemos então na próxima partilha.